Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Eu acho que só com o vídeo do pastor Stefano nós já poderíamos ter encerrado hoje. Já que nós vamos falar sobre as 7 mensagens que Moisés pregou no Monte Peirote, eu sinto que nós devemos falar um pouco de deserto. Fala aí no seu lugar assim, deserto. Porque não sei se você já percebeu, nós somos mestre em querer fugir do deserto. Por que, pastor, nós não gostamos de enfrentar o deserto? Porque o deserto ele não é atraente. Porque ninguém gosta de passar por dificuldades. O deserto ele não nos exalta. O deserto ele nos humilha. No deserto não tem o telão, nem as luzes da ribalta seda. Mas no deserto tem experiência com Deus. No deserto você compreende o seu propósito. E por que muitas pessoas iniciam a sua jornada no deserto e morrem no deserto? Fala assim, por quê, pastor? Porque elas estão olhando para a direção errada. Mas isso eu tenho que confessar a vocês, que nós pastores até que somos um pouco culpados. Nós pregamos sobre vitórias, milagres, salvação. Mas em algum momento, no meio de todas essas bênçãos e promessas, nós esquecemos de falar do deserto. E se pegarmos a Bíblia Sagrada, iremos visualizar que de Gênesis a Apocalipse, de Gênesis a Atos dos Apóstolos, a palavra deserto vai se repetir 370 vezes. Ou seja, se o deserto não é lugar do crente, se o deserto não é lugar do cristão, por que tantas vezes se repetiu a palavra deserto na Bíblia? Olha para o pastor aqui. Em todo o deserto há um Egito, mas em todo o deserto há um propósito. Por isso, não temas, porque Deus ele é contigo. Quando falamos do deserto, quando citamos o Egito, automaticamente nos lembramos do livro de Êxodo. Êxodo no grego, para quem não sabe, significa saída. Então levanta para receber, que eu já quero profetizar. Esta noite encontraremos saída desse deserto que você está vivendo. Se você veio na Quadrangular São Joaquim em busca de resposta, essa noite você será respondido em nome de Jesus. Você precisa entender algo muito poderoso, e o que a maioria das pessoas não entende, Soraya. O deserto, você não permanece. O deserto, você passa por ele. Por quê, pastor? No deserto vai se revelar quem são os seus amigos. No deserto vai se revelar quem é você. Mas no deserto Deus se revela para você.
deserto, porque eu já tentei e não consigo sair de lá. Sabe por que você não sai? Porque você decidiu fazer morada no deserto. Tá, mas quando sabemos que é o momento de enfrentar o deserto e de passar por ele? A partir do momento que você entende quem Deus é. A partir do momento que você tem experiências com Deus. Veja bem, Moisés estava no Monte Sinai, cuidando das ovelhas de seu sogro, quando de repente ele visualiza uma sarça pegando fogo, mas o fogo não consumia a sarça. Moisés visualiza aquilo e fica vislumbrado. Ele fala, eu preciso ver aquilo mais de perto. Então ele vai chegando mais perto, quando de repente uma voz brada e diz: Moisés, Moisés. Aqui eu aprendo algo poderoso. Nós saímos da nossa própria igreja para ir buscar a palavra de um outro profeta. Nós saímos da nossa própria igreja para ir buscar aquilo que tem aqui e em outros lugares. Nós saímos do nosso quarto, onde receberíamos a resposta, porque ouvimos falar de alguém que entrega profecias. Mas eu quero te ensinar algo poderoso. Quando Deus quer se revelar a você, Ele vai te chamar pelo seu nome. Ele não vai precisar que você vá de encontro com ninguém. Deus fala com Moisés: Moisés, o povo de Israel tem sofrido nas mãos de Faraó, e você precisa retornar ao Egito, porque a sua missão é livrar meu povo de lá. A pergunta de Moisés é: meu Deus, o que eu direi para aquele povo? O que eu falarei para aquele povo? Êxodo capítulo 3, versículo 14 tem a resposta. Ele diz: Moisés, eu sou o que sou. E disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós outros. Pai, o que eu direi àquele povo? Deus fala com ele: diga que o eu sou te enviou. Espera aí, Deus poderia ter falado assim: diga que aquele que criou os céus te enviou. Mas o céu é muito pequeno para representar a grandeza de Deus. Ele poderia ter dito: diga para ele que aquele que criou o mar e todas as coisas te enviou. Mas mesmo assim, isso tudo não representaria a grandeza de Deus. Então ele fala para Moisés: diga ao povo que o eu sou te enviou. Não entendi, pastor, que eu sou? Ele é aquele que é, ele é aquele que era, ele é aquele que há de vir. Que eu sou, pastor? Ele é aquilo que você precisa no momento que você precisa. Que eu sou, pastor? Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ele disse: eu estarei com você até a consumação do século. Ó, peraí que eu não acabei. Então entenda que o nosso Deus, como se diz o pastor Felipe, o lindão da Galileia, ele é incomparável. Não há adjetivos para definir a grandeza de Deus. Então, quando alguém falar para você qual é o tamanho do seu Deus, você fala para ele: meu irmão, não há adjetivo para definir o tamanho do meu Deus, porque Ele é o que você precisa, quando você precisa e na hora que você precisar. Ainda assim, contrariado Moisés foi. Moisés aceitou a sua missão. Moisés se encontra com o faraó. Moisés entrega o que precisava ser entregado. Moisés consegue libertar o povo do Egito. Nós sabemos que vem as pragas, que acontecem em várias ocasiões dentro desse tempo. Até que, Êxodo 14, versículo 11. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirasse de lá para que morramos nesse deserto?
por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Entenda, aqui o povo hebreu está questionando a Moisés pela decisão que ele toma de retornar às proximidades do Egito. Deus fala com Moisés: retorne e acampe no monte Airote. O povo começa a questionar: por que estamos a caminho de um beco sem saída? Por que estamos a caminho de um lugar ao qual nós seremos mortos? Porque havia uma estratégia de Deus para aquele ambiente. Aquela decisão foi tomada para impulsionar Faraó a ir atrás daquele povo. Deus havia endurecido o coração de Faraó, e Faraó, observando a geografia daquele lugar, observando a situação que eles estavam vivendo, certamente pensou: agora sim, não tem mais jeito com eles, não tem mais jeito para eles. O cenário ideal para um grande massacre. E o que me desperta a atenção, Jonathan, é que a primeira coisa que o povo faz é questionar o lugar da onde eles saíram. Um povo escravizado e humilhado, sendo liberto e caminhando para uma terra que mana leite e mel, começa a murmurar pela situação que eles estão passando. Sabe o que nós aprendemos com isso? Que nós somos muito ingratos. Nós vivemos um tempo de colheita, nós vivemos um tempo de bonança, nós vivemos um tempo de prosperidade, mas quando a dificuldade chega, nós pensamos: por que eu não estou lá no Egito? Por que eu não estou lá naquele lugar? Porque se eu estivesse lá, nada disso estaria acontecendo. O povo se esqueceu dos sinais de Deus. O povo se esqueceu da manifestação da glória de Deus naquele lugar, para que eles fossem libertos da escravidão. Se analisarmos a palavra de Deus, no versículo 21 e 22 do capítulo 13, vai dizer que durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem, e durante a noite o Senhor ia diante deles numa coluna de fogo. Como nós podemos duvidar de um Deus que o tempo inteiro está se manifestando a nosso favor? O que aprendemos com isso? Você até pensa que está caminhando sozinho no deserto, mas Deus não te abandona no deserto. Deus caminha no deserto com você, com água, com saída, sem saída. Ele é a provisão para aquilo que você precisa, no momento que você precisa. Deus não vai te abandonar, meu irmão. Parece que é o fim para você, mas é o começo para Deus. Parece que vai acabar para você, mas ali Deus começa a trabalhar o seu caráter. Ou melhor, ali Deus começa a fazer a obra em você. Então não reclame do deserto que Deus colocou, porque esse deserto que vai te fazer evoluir espiritualmente na presença de Deus. Mas a palavra que eu quero trazer aqui não é uma palavra apenas para você dar glória a Deus, para você dar aleluia, mas é uma palavra de aprendizado para queimar no seu coração. E por que estamos falando de deserto? Nós precisamos entender o que o deserto significa na vida do cristão. Então eu quero falar para vocês aqui e deixar para você refletir durante as próximas semanas 3 características do deserto na vida do cristão. E a primeira característica é: o deserto te faz crescer. A palavra de Deus vai dizer que João Batista era a voz que clamava no João Batista viveu no João Batista pregava no deserto da Judéia.
João Batista cresce no deserto. João Batista desponta o seu ministério no deserto. Por quê? João Batista, ele tinha vários ideais. João Batista, ele tinha vários talentos, mas ele tinha duas missões. A primeira, anunciar o evangelho do arrependimento e da salvação. A segunda, anunciar a vinda do Messias, o Filho de Deus. Me entenda, só suporta um ministério deste tamanho, só suporta tal responsabilidade, só suporta pedradas que viriam junto com este ministério, alguém que fosse forjado no deserto. Entenda que o deserto, ele não veio para te matar. O deserto, ele não veio para acabar com a sua família. O deserto, ele não veio para acabar com a sua descendência. Mas o deserto, ele veio para te fazer crescer. O deserto, ele veio para te fazer mais forte. O deserto, ele veio para te fazer evoluir na presença de Deus. De acordo com que ganharmos patente, também virão grandes responsabilidades. A segunda característica do deserto na vida do cristão é que no deserto tem o alimento que você precisa. Em 2 Reis, capítulo 19, vai dizer que Elias estava no deserto. Elias caminha para debaixo de um pé de zimbro. Elias ali naquele momento ora a Deus e pede a morte. Elias estava cansado, Elias estava sobrecarregado, Elias estava oprimido. A palavra de Deus fala que ele vai deitar debaixo daquele pé de zimbro e ele adormece, porque ele tinha se entregado. Mas a palavra também vai dizer que de repente um anjo... Você não entendeu? Vou repetir. A palavra de Deus vai dizer que ele pediu a morte. A palavra de Deus vai dizer que ele deita debaixo do pé de zimbro e adormece pensando em desistir, se entregou. Mas de repente veio o anjo. Você não entendeu, meu irmão? Todas as vezes que você pensar em desistir, todas as vezes que você vai pensar em parar, em voltar a olhar para trás, em voltar para o deserto, em voltar lá para o Egito, Deus vai enviar um anjo. Deus vai enviar um anjo. E o anjo estava esperando ele com um pãozinho assado e uma botija de água. No deserto tem o alimento que você precisa. Elias fala: pai, eu quero morrer. Deus, chega. Ele manda o anjo. O anjo dá uns 3 bicudos nele. Acorda, filho, o café está pronto. Você não entendeu? Ele pediu a morte, mas o dono da vida foi lá visitar ele e falar assim: ei, você não vai morrer, ainda não é o seu fim, porque o deserto que você está, ele não vai te matar, ele vai te fazer crescer e vai te deixar mais forte. Tem alguém pregando comigo aqui essa noite, pelo amor de Deus? Você pode fazer barulho para Jesus aí? Se você estiver no mundo e pensar em morte, certamente você vai morrer. Mas quando você está na presença de Deus e pensa em morte, Ele gera em você vida. Porque Ele fala que Ele tem para mim e para você vida. Não, vou falar de novo, você não entendeu. Ele fala que tem para mim e para você vida, e vida em abundância. Por que você está olhando para trás? Por que você está sendo ingrato? Pensando em voltar para a escravidão, para o ambiente de vergonha que você está. Ah, pastor Júnior, mas Deus mandou ele voltar para o ambiente que ele estava. Mandou. Porque quando Moisés volta, ele não volta mais como uma pessoa comum, ele volta com patente.
Ele volta como profeta, ele volta como homem de Deus, ele volta preparado para libertar um povo. Então entenda uma coisa, você não está entendendo o que eu estou falando. Quando Deus falar para você assim, ó, agora você vai voltar, você estufa o peito. Você entendeu? Ó, Deus vai falar para você, agora eu quero que você volta. Nossa Deus, mas eu estava naquele ambiente de vergonha. Você vai voltar, porque agora você não volta com as mesmas roupas. Agora você não volta com a mesma atitude. Agora você não volta com o mesmo caráter. Agora você volta, mas você volta com a minha presença. Oh, tem crente vivo aí. Me ajuda a pregar, meu irmão. Dá uns bicudos nessa cadeira e o pastor não vai xingar, não. Se o irmão do seu lado não der glória, dá uma cotovelada nele. Ou então você pode, se você tiver intimidade com ele, você faz igual eu faço canajara. Você vai com o dedo fazer assim. Amém ou não amém? Posso continuar aqui ou não? Então não reclama. Para de olhar para trás, começa a olhar para frente. Deus tem algo grandioso para essa igreja. E as pessoas que participam dessa igreja, a missão é grandiosa para elas também. Eu estou aqui, meu irmão. Eu estou aqui. Meu Deus, não vou nem falar não, deixa para lá. Terceira característica do deserto na cristão. Fala assim, qual pastor? Não, eu sei que vocês ainda não jantou, mas vocês vão jantar, está quase acabando. Terceira característica do deserto na vida do cristão. Muito bom, gostei. Fala assim com o irmão que está do seu lado assim: dependência de Deus. Por que dependência de Deus? O que a maioria das pessoas não entendem quando elas estão no deserto é que no deserto você está sendo experimentado. Não faz sentido você passar pelo deserto, o deserto não ser um teste, porque no deserto não tem provisão sua. No deserto você não soluciona nada sozinho. No deserto não tem água. O deserto ele é um ambiente hostil. O deserto ele não é um ambiente atraente para nós irmos passar férias. E a realidade do deserto é que quando termina o nosso recurso, entra o recurso de Deus. Você não entendeu? Oh Deus, quando acabam as minhas forças, aí Ele me fortalece. Quando acaba a minha motivação, Ele fala: levanta, Elias. Aí Ele fala com você: levanta e anda. Só que o deserto nos ensina a moldar o nosso caráter. E quando a nossa provisão acaba e começa a entrar a provisão de Deus, nós lembramos daquilo que o salmista dizia: Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Eu não sei se você está angustiado aqui, eu não sei, mas eu sei que Ele é socorro presente para você essa noite. Eu sei que esse deserto Ele não vai te fazer parar aqui, mas você caminhará no deserto e começará a dizer: quão grande é meu Deus, o que Ele fez na minha vida. Obrigado, Pai, porque eu estava como escravo, eu estava humilhado, mas hoje eu posso dançar e me alegrar na tua presença, porque o deserto não me parou, o deserto me fez mais forte. Vou acelerar, o tempo está acabando. O povo estava lá murmurando, o povo estava lá reclamando: se nós estivéssemos lá no deserto, não tinha vindo morrer aqui. Se nós estivéssemos no Egito, nós não íamos morrer nesse lugar. Pelo amor de Deus, Moisés. Então Moisés tem uma resposta para eles. Moisés vira para o povo, junta aquele povão. De um lado, o Mar Vermelho. Do outro, o Piairote, um beco sem
saída. Eu fico imaginando a ousadia de Moisés juntar aquele povo para falar com eles. Quem sabe até não tinha algumas pessoas querendo jogar pedra nele, querendo xingar ele. Vamos conjecturar aqui para os dias de hoje. Que hoje nós sabemos que a maioria das pessoas não tem respeito e reverência alguma com a autoridade. Aqui na quadrangulação Joaquim não. Por isso que a cada dia esse povo tem prosperado mais e mais. Então Moisés decide pregar para aquele povo. Só que a pregação de Moisés, ela foi objetiva, clara e transformadora para a geografia que eles estavam. Quer saber o que Moisés disse? Não preciso projetar não. Em Êxodo capítulo 14, versículo 13 e 14, ele vai dizer assim: não temas. O povo estava lá murmurando. Ele fala: junta todo mundo aí. Aqui, ó. Não temas. Ele falou para o povo: eu vou falar para vocês. Você está no beco sem saída. Parece que é o fim. Deus me enviou aqui como profeta para dizer: não temas. O Senhor pelejará por vocês. O que é pelejará por mim? O Senhor lutará as suas guerras por você. Só que nós precisamos ser inteligentes. Quando você recebe uma palavra dessa, você precisa começar a compreender os níveis que existem dentro de um deserto e aquilo que você precisa fazer para conseguir caminhar e sair dele. A verdade sobre o deserto é que ele não vai te promover, mas ele vai te capacitar. E só vai experimentar da terra prometida quem passar pelo deserto. Se você decidir não passar, certamente você vai ficar por lá. Ah, pastor Júnior, nossa, mas que palavra tá bom. Agora eu vou te abençoar. Deus só permite passar pelo deserto alguém que Ele quer levar para uma estatura mais alta. Não entendeu, né? Deus só permite passar no deserto aquele que Ele quer levar o nível. Se você está no deserto, se você está no beco sem saída, é porque Deus vai elevar o seu nível. Deus vai te levar para um nível mais alto. Deus vai te levar para uma atmosfera diferente. E você vai poder dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vou te falar uma verdade, sim ou não? Vai ficar com raiva de mim? Se ficar, para mim, o problema é seu. Brincadeira. Se a gente quer passar pelo deserto, superar o deserto, caminhar no deserto, nós precisamos parar de fugir da presença de Deus. Olha o que o salmista diz: aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito, Pai? Para onde eu posso fugir da sua presença? Se eu subir aos céus, tu lá estás. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá também estás. Se eu voar do Oriente para o Ocidente, a sua presença também estará lá. Ou seja, não tem como fugir da presença. Não tem como fugir da presença. Deus manda o povo para o Piairote, sim ou não? Vou perguntar de novo. Deus manda o povo para o Piairote, sim ou não? Ficou meio desafinada a primeira, não ficou? Se Deus mandou o povo para o Piairote, que é um beco sem saída, alguém tirou o povo de lá. Entendeu? Deus mandou o povo para o beco sem saída, para aquilo que parecia o fim. Mas quem tirou o povo de lá? Quem tirou o povo de lá? Deus tirou o povo de lá para que o nome dele fosse
glorificado. Fique sobre seus pés, estou terminando. Vou finalizar. Vocês receberam essa palavra? Sabe essa situação? Eu não sei porque que eu estou falando, mas eu vou falar. Sabe a situação que você está vivendo? Tem gente aqui vivendo num deserto que parece que não tem fim. Tem gente aqui que entrou aqui nessa igreja nem sabe como, mas ainda assim veio. As forças estavam acabando, o beco era sem saída, parecia que ia acabar ali. Ou seja, nós precisamos entender a maneira que Deus trabalha nas nossas vidas. Eu quero te explicar a maneira que Deus está trabalhando na sua vida hoje, neste momento. Entenda que a situação que você vive não é você quem vai sair de lá. O tempo de humilhação que você está vivendo não é você quem vai sair de lá. O tempo de escassez que você está vivendo não é você quem vai sair de lá. Fala comigo assim: quem vai me tirar de lá então, pastor Júnior? Deus. Sabe por quê? Porque se você sair com as suas forças, você não vai entender o que Deus representa na sua vida, e você não vai ser testemunho para outras pessoas. Então Deus está te deixando passar esse deserto, porque Ele vai te tirar do deserto. Ele vai te tirar do deserto, e Ele vai dizer: filho, vai, porque a minha mão te tirou desse ambiente de vergonha. E aí, espera, não dá glória ainda não. Quando as pessoas começarem a perguntar para você assim, ó, como é que você saiu de lá? Como que você conseguiu? Você vai olhar para as pessoas sendo testemunho vivo e vai falar: foi Deus quem me tirou. Deus está dizendo: não temas, não temas, eu estou contigo. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.